tarde, senhoras e senhores. Reunião ordinária da Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano. E hoje é um dia que nós fizemos uma solicitação para algumas autoridades estaduais comparecerem aqui à comissão e, de maneira muito cordial, estão aqui atendendo o requerimento de nossa autoria. E eu quero compor à mesa o doutor Adail Fontinelli, que é o secretário da Infraestrutura do Estado do Ceará, o senhor doutor José Sérgio Fontinelli de Azevedo, que é do DER, o senhor doutor Ananias Pinheiro Granja, diretor-geral da Engesata, Engenharia, e o doutor Pierre, que também faz parte dos quadros do DER. Chamamos o Tribunal de Contas do Estado, mas até o presente momento não compareceu nenhum dos seus representantes. Bom, a matéria que hoje vai ser discutida na sessão ordinária, ela é consequência de um pronunciamento que nós fizemos aqui na Assembleia Legislativa, durante a sessão plenária, e eu fiz o pedido para que essa sessão ordinária, e convido para fazer parte, é Padre Granja, que já está aqui ao meu lado. E eu solicitei que nessa reunião ordinária da Comissão de Transporte, Viação e Desenvolvimento Urbano, nós pudéssemos discutir o que discutir lá no plenário, que é o estado em que se encontra a CE 168 e a CE 065. A CE 168 é a que liga Itapajé a Itapipoca, que foi solenemente inaugurada pelo senhor governador do estado no dia 5 de março. E as fotografias que eu fui em loco mostram já esta rodovia completamente, no meu sentido, de maneira inexplicável. Vou dizer completamente, porque a ideia é que é toda, mas já com vários pontos de desgaste, mostrando várias crateras, asfalto destruído, com 2 meses de uso. E a CE 065, que é a que liga Palmácia a Maranguape a Palmácia, que não foi sequer concluída e já apresenta sinais de degeneração, inclusive com os carros da própria empresa fazendo tapa-buraco, né? E eu queria as explicações dos órgãos do governo e como a Engesata publicou uma nota dizendo que confeccionou a estrada exatamente como o governo solicitou, ou seja, obedecendo rigorosamente o contrato, e é por isso que eu estou solicitando o contrato através do plenário da Assembleia Legislativa, para que eu possa ver se a razão está com a construtora, se a razão está com o Estado, que, na verdade, de onde quer que a razão esteja, há um prejuízo para a coletividade e para o erário. Eu passo a palavra ao deputado Granja, se quiser fazer uso. Não, né? Por enquanto não, né, deputado? E, conforme combinamos com o doutor Adail Fontinelli, ele vai fazer uso da palavra por enquanto, depois nós passamos para... Aí combina-se com a Engesata ou com o Sérgio. Aí fica a critério dos senhores. O Adail pediu primeiro e eu passo a palavra a ele. Boa tarde a todos, em especial aos deputados Heitor Ferrer e Antônio Granja aqui presentes, companheiros do governo do Estado, também aqui se fazendo representar, e representante de uma das empreiteiras que presta serviço ao Estado, doutor Ananias, da Engesata. Eu queria, e agradeço já a oportunidade que o presidente da Comissão de Viação, Transportes e Desenvolvimento nos fornece, no sentido de, nesse primeiro momento, ao longo de 10, 15 minutos, mostrarmos para todos que têm acesso a essas informações, como o governo do Estado trabalha
esse grande problema que é estradas no Ceará. É um problema que o governo do estado tem dado atenção muito especial. Os números que nós conseguimos nos 4 anos, digamos até agora, esse momento, de 2007 até agora, são números que nos remetem a uma satisfação muito grande por termos conseguido fazer uma quantidade muito grande de benefícios nessa área de estradas. Nós temos, evidentemente, problemas muito graves, problemas que sempre aconteceram e sempre vão acontecer, a continuar a tecnologia que a gente emprega hoje aqui no Ceará, num custo para nós aqui acessível, é a tecnologia que o Estado do Ceará escolhe e adota aí há algum tempo, e embora nesse momento esteja já tentando se modernizar, dando certamente uma garantia maior, uma vida útil maior para as nossas estradas, embora saibamos a custo também maior. Quando se quer dar uma qualidade que possa durar mais uma obra, evidentemente os seus custos são maiores. Nós temos tido assim uma preocupação muito grande de dar ao Ceará uma qualidade de estradas na ordem de 90% em estado bom, estado que dê conforto, a trafegabilidade de um modo geral nas estradas estaduais. Todos sabem, há 4 anos, cerca de 6 mil quilômetros. Nós conseguimos, ao longo aí desses 4 anos e meio, trabalharmos construção aí de mais 1.300 quilômetros aproximadamente, e recuperar daquelas que já danificadas 1.700 quilômetros. Isso é um trabalho muito grande que nós procuramos fazer para atender toda a malha viária do nosso estado, em todos os 10 distritos operacionais com que nós trabalhamos. Nós estamos agora num trabalho gigantesco, já iniciado semana passada, deputado Heitor Ferrer, um trabalho de restauração de estradas que, por vários motivos, subejamente já conhecidos do Ceará, e aí por aí passa o grande volume de chuvas que ocorreram aqui no Ceará em 2011, e infelizmente coincidindo com a fragilidade também das estradas federais, que faz com que aumentem nas estradas nossas estaduais o fluxo bem maior de veículos pesados nas estradas estaduais, danificando-as também. Estamos aí com um programa Proestradas, que é um programa que visa recuperar cerca de 530, 600 quilômetros de estradas que nós vamos ter a condição de tornar novamente em estado bom aqui no Ceará. Nós estamos com uma programação que visa atender as estradas mais antigas, que estão já precisando também de uma restauração completa, daí o Estado já trabalhar um novo financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Está lá hoje o governador vindo dos Estados Unidos, num primeiro contato, numa primeira negociação, para que possamos aí trabalhar ao longo de 5, 6 anos futuros, passando até do seu governo. Tem muita responsabilidade nesse sentido, é bom que se frise isso, para que a gente possa aí fazer um grande empréstimo ao longo desse tempo todo, da ordem aí de R$1 bilhão, incluindo 700 milhões de empréstimo e 300 milhões de recursos próprios como contrapartida. É assim, essa uma demonstração inequívoca de que há um interesse muito grande de dar ao Ceará uma condição muito boa nas estradas. Reconhecemos e até chamamos assim, elogiamos assim a colocação que a Assembleia tem feito através, mais particularmente, do deputado Heitor Ferrer, das condições de algumas estradas recentemente concluídas. Nós tivemos na semana passada, na segunda-feira, dia 23, a oportunidade de lançarmos esse grande programa que inclui a recuperação estrutural, a recuperação funcional de todas as estradas do Ceará e, principalmente, aquelas ou que não foram ainda entregues
definitivamente ou que estão ainda em obras prestes a serem entregues. Aquelas, por exemplo, já referidas pelo deputado, inaugurada recentemente, e mais 11 trechos de estradas, não só a 065 e a 168. São 12 os trechos de estradas que foram construídas recentemente e que estão merecendo uma atenção especial do DR, que com muito rigor, isso é corriqueiro, isso é norma já, isso não é novidade, isso sempre aconteceu nessa gestão, é uma recomendação muito presente de todos aqueles que estão na direção desses serviços de manutenção de estradas. Tem, por exemplo, eu digo até uma que eu tenho convivência muito forte com ela, a que liga Viçosa do Ceará à Granja. Lá, ela foi inaugurada ano passado, em março do ano passado, já há um ano, e desde o início de janeiro, que permanentemente estão lá trabalhando cerca de 30 homens, e 2 caçambas, alguns caminhões, dando a condição normal de tráfego, tentando não deixar com que aquela estrada se danifique. Feitas as reparações devidas, e não é nem no corpo da estrada propriamente dito, não. Em barreiras que, com as chuvas, tiveram que cair, algumas árvores que estão também indo para cima do leito da estrada, mas, na verdade, essa demonstração de que estamos trabalhando na recuperação por conta da empresa que construiu, por conta, sem ônus nenhum para o governo do Estado do Ceará, nós temos, então, dessas 12 estradas, uma atenção muito especial. Não fazem parte da área onde vão ser investidos agora 84 milhões e 500 mil reais aproximadamente. Esses 84 milhões de reais que o governador definiu semana passada, autorizando lá no seu controle particular, chamado MAP, Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários, eles são definidos, já estão autorizados à disposição do DR para aplicar naquelas estradas mais antigas que merecem agora, nesse exato momento, no Ceará, dando uma extensão aproximada entre 530 e 600 quilômetros, para que a gente possa dar a esses trechos novas condições de sobrevida, até que se chegue aí a uma intervenção maior, mais definitiva, com a aplicação aí no nosso Ceará 4. Eu não sei se há condições do Sérgio, superintendente do DR, apresentar mais ou menos alguma indicação do como é que vai se desenvolver esse estrado. Seria, deputado, a gente teria que se afastar aqui. Você, por favor, Sérgio. Sérgio, você faz rápido mesmo. Enquanto a tela baixa, cumprimentar a todos, em especial aos deputados Antônio Carlos, Antônio Granja, Heitor Ferrer, ao ex-deputado César Barreto, que se encontra em plenário, ao secretário Adail Fontinelli, ao empresário Ananias, responsável por uma das obras que aqui vamos conversar, e a todos que se fazem presente a essa casa e aos ouvintes e espectadores da televisão Assembleia. O Proestradas 2011, ele tem um objetivo específico, de recuperação da qualidade, segurança e conforto das rodovias. Nós tivemos um inverno regular, para bom, e muito bem distribuído no estado inteiro. E ao longo desse período invernoso, que foi muito benéfico para o estado, nos proporcionando não só abastecimento d'água, mas um recorde de safra agrícola, nós também sofremos com as nossas rodovias, principalmente aquelas com mais de 8 ou 10 anos já de construídas. Sobrecargas desses pavimentos também ocorreram em função da deterioração de alguns corredores federais, de pavimentos federais, que nos levaram, obviamente, a ter um desgaste maior na nossa pavimentação. Vendo essa situação e buscando a solução para recompor
a condição de segurança e conforto dos usuários das nossas rodovias, o governador do Estado, no dia 23, autorizou o investimento de R$ 84.500.000 para fazer uma operação plena em toda a malha viária. As ações ficaram assim divididas. A primeira ação, ela se compõe de tapa-buraco, roço mecanizado até 3 metros e outros serviços emergenciais. Leia-se outros serviços emergenciais, erosões ou algo similar que a gente se depara nos nossos pavimentos. A ação 2, que muitas delas irão correr simultaneamente ao primeiro momento, a primeira ação, terão uma recuperação visual das rodovias com limpeza e caiação da drenagem e reconformação de pavimentação de rodovias não pavimentadas. Nós estamos dentro desse projeto com mais de 600 quilômetros previstos para patrolagem sem adição, porque nós ainda temos CEs em número salvo, aproximadamente 6.000 quilômetros em leito natural. E por isso mesmo precisamos também nos preocupar com aqueles menos abonados que estão na zona rural. Correção dos pontos críticos, recapeamento dos segmentos. Isso é bom salientar que essas correções de pontos críticos serão feitas através de recapeamento ou aplicação de atividades como micro-revestimento. O recapeamento é o cimento asfalto que se coloca em segmentos que já não comportam mais apenas um tapa-buraco. Aqueles que já estão comprometidos à base ou que já estão trazendo um desconforto e insegurança plena aos usuários. Nós temos alguns segmentos bem caracterizados nisso. Quem viaja para a zona norte do estado, ali por perto de Amontada e outros cantos, se depara com uma situação muito similar, muito característica dessa situação de pontos críticos. Nesses casos, nós vamos ter de fazer desde a base, passando, obviamente, por a situação de recapeamento pontuais. Não vamos esperar que vá se fazer toda uma recuperação do pavimento, até porque seria jogar dinheiro, aplicar dinheiro inadequadamente, tendo em vista que, se Deus quiser, já no próximo ano, quiçá no segundo semestre de 2012, nós teremos a aplicação do Ceará 4 com uma aplicação de infraestrutura muito maior do que essa que nós estamos vendo aqui. O governo do Estado, paralelo a essa recuperação, nos pediu para fazer o levantamento de todos os trechos, ainda em garantia contratual, que estão apresentando situações adversas pontualmente. Nós levantamos esses trechos, Itapipoca Assunção, Está aqui a extensão total. Eu tenho, inclusive, um relatório se reportando a cada um desses trechos, onde demonstra, por exemplo, Itapipoca e Itabajé, um trecho de 35 quilômetros, que, se somado todos os pedaços que estão danificados, se colocasse continuamente todos os pedaços que estão danificados, nós atingiríamos 1 quilômetro. 1 quilômetro. Vale salientar que todo esse rol de atividades que foram recém-entregues ao Estado, alguns deles ainda em andamento, que é o caso também de Maranguape e Palmácia, que o deputado aqui também salientou, esses trechos serão todos recuperados sem ônus para o contribuinte. O Estado já definiu, os empresários já foram comunicados, que, paralelamente à nossa atividade onerosa aos cofres públicos, nós teremos uma recuperação sem ônus para o Estado desses trechos que nós conseguimos detectar. Granja e Viçosa foi um trecho que o secretário aqui fez saliência. Quando faço aqui Maranguape e Palmácia, também tem um relatório interessante, porque existe lá, principalmente nos 8 quilômetros, aquele que ainda se comporta no nível de sertão, com a deteriorização muito acentuada, ainda em fase de execução. Nós estamos com um ano de início de obras e eles já apresentam característica de um envelhecimento muito precoce. Aqui existe um estudo, inclusive, é um processo técnico, onde se coloca o eixo padrão, que é 8,2 toneladas, e logo em seguida se passa uma régua, que chama-se Viga Benchmark, para ver a deflexão que aquela carga ocorreu. Tem até fotografias aqui desse serviço. Isso e também sondagens do pavimento, para se constatar aonde é que está o problema. Porque dentro da técnica e dentro da engenharia, eu sou formado apenas em engenharia e não outra graduação.
dentro da engenharia, se busca sempre a perfeição, pelo menor custo. E quando se depara com um problema, é conveniente que se busque a solução dentro da técnica, até para o fato não se repetir em outros trechos. Saliente-se que aqueles fatos aqui detectados serão recuperados sem ônus para o Estado. Em todos eles, e todos eles eu estou aqui com um relatório sucinto, fotográfico, que poderei passar a quem interessar. Voltando aqui à etapa 1, a ação 1 e 2 do Proestradas, nós teremos uma aplicação de R$10.800.000 na primeira fase e vinculado aos contratos de conserva. Saliente o seguinte, que todos esses contratos, tanto contrato de conserva, contrato de CBUQ e recuperação funcional, esses contratos são contratos devidamente licitados, que foram licitados já há algum tempo, tem empresas bem definidas e nenhum recurso está vindo em caso emergencial aqui. Todos eles são contratos regiamente em vigência dentro do Estado. Aqui vem as aplicações, que é mais ou menos uma repetição já vista, que vai atingir lá os objetivos nossos. É bom salientar aos deputados e aos presentes e aqueles ouvintes que estejam atentos a esses números, que em nenhuma hipótese se extrapolará a esse valor. A expectativa é que ele haja uma diminuição, porque quando se volta ao campo, e aí nós estamos com todos os engenheiros de maior experiência no campo, buscando as soluções mais adequadas tecnicamente, a gente muitas vezes consegue minimizar custos que eventualmente estejam com a dimensão acima do necessário. Aqui são algumas fotografias, documentos fotográficos das rodovias ao longo do estado do Ceará que sofrerão interferência. Aqui já com a base comprometida, nesses dois casos. Aqui o roço de 3 metros já abre por completo a sinalização. Logo que cessar a quadra invernosa e que o terreno secar, nós vamos fazer o roço de cerca a cerca, porque fazer o roço cerca a cerca agora seria... Roço com chuva é perda de dinheiro, porque logo esse mato iria crescer e perderíamos. Então, o roço mecânico é um roço necessário para dar a segurança às rodovias e abrir a sinalização, que esse é mais ágil e bem mais barato do que o roço manual. Outros exemplos de bases comprometidas, aí vem as situações de recuperação pontuais, e aqui são características bem evidenciadas nos trechos em serra. Todos os trechos em serras, os trechos que houveram intervenção na área de serra, todos eles tiveram uma instabilidade de talude que vieram agora, a natureza agora deu uma resposta. É bom salientar que, se nós nos reportarmos ao Rio de Janeiro, na Serra de Petrópolis, que está há 100 anos lá, a estrada feita, ainda hoje, quando acontecem chuvas mais danosas, existe realmente uma preocupação muito grande, e muitas vezes, com deslizamento, até mesmo perda de vidas. Graças a Deus, nós tivemos danos materiais, mas nenhuma perda de vida, nem nenhum acidente mais sério com a coletividade. Pode passar. Isso, situações que se repetem, é apenas para ilustrar o que é que nós vamos fazer ao longo desses 100 próximos dias. As empresas envolvidas e contratadas através de processos licitatórios são essas relações, através de contrato de conserva, que isso é uma conserva permanente ao longo, é um contrato continuado ao longo de 5 anos. Então, estradas é uma manutenção continuada, não existe tempo para se parar. A manutenção, uma hora é preventiva, outra hora é corretiva, mas é sempre necessário estar presente. E o Estado sempre estará presente quando necessário for. Contratos de recuperação funcional são esses contratos onde nós vamos ter intervenções mais críticas, inclusive a base. Já tem uma outra lista de empresas também devidamente contratadas através de processo licitatório há algum tempo. E agora efetivada no campo. Pode ir em frente. Em 100 dias, nós teremos, se Deus quiser, complementado todas as atividades e, eventualmente, algum outro ponto que ainda falte se deve ao aspecto técnico de que, em nenhuma hipótese, nós vamos começar serviço ainda com solo úmido. Porque, na hora que fazemos atividade com solo úmido, a probabilidade de perda do investimento é muito grande.
porque enquanto o solo não estiver estabilizado e seco, nós poderemos estar jogando dinheiro fora se jogarmos asfalto ou qualquer outra intervenção nesses pontos críticos. Mas a ideia, e se Deus quiser chegaremos lá, é dentro de 100 dias termos atingido todos os nossos objetivos da recuperação plena da malha rodoviária do Estado do Ceará. Aqui vem detalhadamente alguns trechos de intervenção, dividido por jurisdição. O senhor pode passar aqui, isso está autoexplicativo e a gente pode deixar aí para todos, sabe? São os acompanhamentos que nós vamos fazer. Esses acompanhamentos, eles estão disponíveis no site da CEINFRA. Esses acompanhamentos estão disponíveis no site da CEINFRA. Se você entrar no ceinfra.ce.gov.br, você vai se deparar com esse ícone aqui, ProEstrada 2011. E clicando em cima dele, ele vai desenhar o Estado do Ceará com as intervenções que estão sendo propostas. E se você clicar em cima de cada um dos trechos, você vai verificar especificamente qual é a atuação que nós vamos fazer. Se você clicar em cima do vermelho aqui, ou do azul, ou do verde, você vai se deparar exatamente com a intervenção que será feita em cada uma dessas rodovias. Muitas delas tapa-buraco e roço, outras com intervenções maiores, outras já concluídas, que é o caso aqui desses segmentos. Então, nós começamos dia 23, e, se Deus quiser, dia 31 de agosto, estaremos com esse mapa todo concluído e em condições plenas de uso das nossas rodovias. Eu me coloco aqui à disposição de todos, em especial dos deputados aqui presentes, para dar explicações complementares que eventualmente necessitem. Muito obrigado. Assim é, comunicar. Bom, eu quero registrar a presença do deputado Antônio Carlos, que chegou logo após o início da fala do doutor Adail, portanto, presente desde o início, perdendo apenas 2 minutos ou 3. E ele estava se dirigindo para lá quando pediu para, dizendo que em pouco tempo estaria aqui. E o deputado Sérgio Aguiar, que acaba de chegar. Bom, o representante da empresa, doutor Ananias, por gentileza, se o senhor quiser fazer uso da palavra, fica disponibilizado. Boa tarde, autoridades aqui da mesa, deputado Heitor Ferrer, secretário Adail Fontinello, deputado Antônio Carlos, diretor do DR, superintendente Sérgio André, deputado Antônio Grande, deputado Sérgio, demais presentes aqui no auditório. Bom, colocar que a empresa Engesata é uma empresa que nós estamos vivenciando o 27º ano de atividades. Nós temos 26 anos de atividades com o mesmo CNPJ, estamos estabelecidos na mesma rua, Joaquim Nabuco, na mesma cidade, os mesmos sócios, e hoje nós contamos com 1.300 funcionários, estamos solidificados no mercado cearense e com diversas obras Brasil afora aí. Então, quanto a esse trecho que está colocado aqui, nessa Assembleia aqui agora, nós temos a dizer que, por se tratar de um trecho de serra, por se tratar de uma estrada nova, de implantação, o melhor projetista do mundo é a chuva. Por melhor que seja, por mais hábil que seja, quando vier uma chuva, qualquer serra, nós vamos ter dificuldades. Pode ser em qualquer país do mundo, tá certo? E também que as estradas, via de regra, quanto maior o custo dela, melhor o conforto dela. Não só a estrada, uma edificação. Se der um terremoto no Chile, a influência vai ser uma. Se der na Turquia, vai ser 10 vezes pior. Se der na Europa, não acontece nada. Por conta de o custo está intrinsecamente ligado em cima disso aí. E dizer que nós fizemos um levantamento lá em loco, conforme foi feito, e está comprometido lá, no máximo, 2% da rodovia, 1 quilômetro em 35 quilômetros, e que a empresa já está mobilizada lá, fazendo todas as correções devidas, sem ônus para o Estado. E jamais não vamos nos distanciar do assunto.
temos responsabilidade, temos os nomes, temos a nossa honra. Temos essa conquista que a gente construiu com toda uma caminhada. E a qualquer intervenção aí dos presentes aqui, a gente está a dispor para qualquer outro esclarecimento que se façam necessário. Meu boa tarde, muito obrigado. Bom, deputados, o doutor Pierre quer se manifestar? Fica facultada a palavra. Apenas, boa tarde a todos, deputados, deputado Heitor. Apenas para reforçar o que o secretário colocou aqui, no momento que o governo se mostra com bastante tranquilidade, né? Porque o nível de intervenção é muito alto quando você fala em 3.000 quilômetros. Na construção de uma casa, às vezes você tem um problema numa instalação, você tem problema numa coberta. E na estrada, infelizmente, aparecem problemas que realmente com a chuva, como o Ananias citou, eles se tornam bem visíveis. E o que é mais importante é, num momento como esse, quando a gente apresenta essas situações de anomalias no corpo estradal, a devida intervenção, tá certo? E isso é muito importante salientar, a presteza das empresas que são responsáveis pelo trecho, em que em nenhum momento essas empresas se negaram a intervir prontamente para essa recuperação. O que nós gostaríamos aqui, inclusive, de propor é o seguinte: nós estamos agora encerrando a fase de chuvas. Esse trecho que foi colocado aqui, especificamente, num prazo máximo de 90 dias, que é o que a gente estima aí, que pelo menos em 30 dias esse trecho vai estar em condições de receber suas devidas recuperações, para que a gente possa visitar lá o trecho, porque não tem situação melhor, como o próprio deputado teve a oportunidade de fazer, de ir ao local e sentir realmente os problemas, né? Isso aí, deputado, é a nossa ouvidoria também, isso é muito importante. Eu acho que é uma etapa a ser vencida, isso mostra toda a honestidade desse momento, e principalmente mostrar para o senhor que questionou o problema, e é receptivo para nós, não é só o senhor. As pessoas que recebem uma estrada e que logo apresentam problemas, vem uma série de questionamentos. Aí eu vou só fazer aqui uma pequena colocação para vocês terem uma ideia. Imagine o prejuízo que uma empresa dessa tem no momento que ela entrega uma estrada e ela tem que voltar para o trecho, se mobilizando, recontratando, comprando insumos, sem nenhum tipo de pagamento. Então, realmente, nenhuma empresa tem interesse de passar por uma situação dessa, que é angustiante e que deixa nós, técnicos, que temos essa formação, bastante chateados. Porque não é pretensão, e eu não tenho, e garanto que nenhum colega lá do DR tem essa vontade de passar por uma situação dessa. Realmente, de receber um trecho e logo depois ele apresentar problemas. Então, por isso que a gente está aqui disponível, trazendo esclarecimentos, até para que essa coisa realmente tome o rumo que é desejado, que é o da restauração e da recuperação, sem nenhum tipo de prejuízo para o Estado. Muito obrigado. Deputado Sérgio Aguiar, por gentileza. Deputado Heitor, meus caros servidores públicos estaduais aqui presentes, doutor Adair Fontinelli, André Pierre e nosso querido amigo Sérgio do DR, deputados Granja e Antônio Carlos e o caro amigo Ananias Granja. Quero dizer, deputado Heitor, que eu sou interiorano, ando realmente nas estradas estaduais e quero dar um testemunho aqui muito seguro à sociedade cearense e aos senhores parlamentares, que quando me desloco para a minha casa, que é o Camucim, vou hoje por uma estrada totalmente estadual, que é a rodovia estruturante, como é conhecida, e que, ao longo desse inverno, cerca dos 350 quilômetros que nós temos daquela estrada, se tiverem 10 ou 15 quilômetros sofrido alguma dificuldade, aconteceram por um problema, pelo desvio de rota da BR. Hoje, para você ir a Sobral, foi palco até de discussão nacional aí, se mostra da dificuldade que tem na BR. Eu tive a oportunidade, mais detidamente agora, relativamente ao tema de nossa reunião, de, no sábado de carnaval, participar juntamente com alguns outros parlamentares da inauguração desse trecho de estrada ligando Itapipoca a Itapajé,
E foi muito importante nós participarmos naquele dia, porque nós vimos ali um sonho de uma comunidade que morava no cume da serra, lá em cima, que para descer ou botava os meninos na cangalha do jumento, ou então vinha descendo num carro, ou numa moto, ou numa carroça, que fazia ter muita dificuldade para poder chegar, quer fosse a Itapipoca, quer fosse ao município de Itapajé. E acredito eu que devido à intensidade das chuvas, e felizmente o governo do estado do Ceará tem essa garantia contratual de que nós aqui, deputados estaduais, somos fiadores, porque somos os fiscalizadores dessas garantias, já que faz parte do projeto, do programa Estradas 3, essas implantações das novas estradas, e que nós aqui deliberamos sobre o governo do estado receber esse empréstimo. E nada mais salutar do que nós termos essa oportunidade. Vossa Excelência o faz aqui no Parlamento muito justas algumas críticas que possam existir com relação à conservação das estradas. Agora, há de se lembrar que, ao longo desses últimos 5 anos, a nossa malha viária praticamente dobrou. Foram aproximadamente 1.700 quilômetros de estradas implantados e 1.300 quilômetros de estrada totalmente recuperados e reformados, diga-se de passagem. E não é por ser da Zona Norte que nós temos as melhores estradas, não. É porque nós, naquela região, somos muito bem servidos de malha viária, mas o próprio secretário Adael Fontinelli, que é lá da nossa querida Viçosa do Ceará, e uma estrada extremamente bonita, mas difícil de ser construída, foi a estrada aqui Granja Viçosa. Nós mesmos acompanhamos a dificuldade durante o período invernoso, porque ainda tinha, com relação à parte de desmatamento das rochas e tudo, alguma queda de material, fazendo com que a estrada ficasse, de certa forma, em alguns momentos, precisando de uma intensa recuperação. Mas vimos aí que o DR tem atuado de maneira forte, de maneira célere, e procura sempre fazer com que seja dada uma resposta, deputado Granja, àquilo que nós visitamos no interior do Estado, que são as comunidades, e estamos verificando lá a presença do Estado. Para isso daí, e foi muito bom porque Vossa Excelência fez no Parlamento, nós fizemos nas reivindicações, ligando aos secretários, ligando ao diretor do DR, falando com o próprio governador do Estado, sobre que era necessário realmente um programa que pudesse dar à sociedade cearense uma resposta com relação às nossas estradas estaduais. Tá, aí foi lançado o Proestradas, com 3, já deve ter sido citado aqui, mas não é demais repetir, com 3 fases. A primeira delas, 368 quilômetros, que dizem respeito às garantias contratuais, que, portanto, não terão nenhum custo para o Estado. São estradas que estão colocadas, e aí eu cito já o exemplo. A estrada Granja Viçosa, por exemplo, deputado Heitor, são 69 quilômetros que estão ali colocados. Não quer dizer que está deteriorada a totalidade da obra, não, mas como foi aquela obra que foi licitada, ela irá ser toda ela recuperada nos pontos que tiverem sido agravados durante esse período do inverno. Temos aí aproximadamente 11 milhões de reais para a parte de manutenção nas rodovias, e aí já vai justamente aqui nas fotos que Vossa Excelência retirou aqui nessa sua viagem que fez, onde os matos em algumas estradas, e diga-se de passagem, o mato cresce também às margens das estradas, justamente porque é o período invernoso e é característico da chuva fazer brotar no nosso sertão cearense o mato, aquela rama para poder se fazer prejudicial a essa parte, e também de termos aí aproximadamente outros 74 milhões que servirão para recuperar trechos que estão, eles, totalmente danificados em virtude realmente do trânsito que foi desviado das BRs. Você tem uma ideia, para me ir hoje ao município do Ipu, para não ir pela BR-020, eu tenho que subir por essa estrada aqui, Palmácia, lá Maranguape, Palmácia, para descer lá no Canidé para poder pegar a estrada estadual. E aí, assim como eu, vários outros cearenses estão usando rotas alternativas, que em alguns momentos elas são mais distantes, mas que, entretanto, você pode andar com maior tranquilidade. O que é que acontece com isso? Realmente fica um desgaste maior para as pistas que são
projetadas aqui no estado do Ceará, e a gente tem algumas dificuldades nessas estradas. Mas, diga-se de passagem, o governo agiu de pronto, está aí uma operação do Proestradas, de que em até 100 dias nós teremos essas obras prontas, e quem vai sair ganhando com isso é lá aquele que está descendo da Serra da Ibiapaba pela estrada da Guaraciaba para vir escoar o seu produto hortifruti granjeiro aqui para a Ceasa, para abastecer a capital, é aquele que está vindo lá da região do deputado Granja para trazer o peixe, que é a tilápia, lá do nosso açude Castanhão. São, enfim, todos aqueles que estão no interior do estado, sofrendo nesse momento, em consequência da chuva, mas que estão tendo uma pronta ação do estado. Então, eu queria, a bem da verdade, fazer essas colocações aqui para podermos mostrar o desafio que é se fazer quase 50% de novas rodovias no estado do Ceará e, ainda assim, termos alguns problemas que são causados, na sua grande maioria, pela chuva e pela rota alternativa das rodovias federais. Era isso que eu queria colocar. Obrigado, deputado Sérgio. E passo a palavra ao deputado Antônio Carlos. Deputado Heitor, demais representantes do DE, secretária da IL. Um momento muito importante, inclusive, sobretudo aos presentes, aos parlamentares, à imprensa e aos servidores públicos que estão tratando do objeto dessa audiência, mas, sobretudo, para o povo do Ceará, para que, obviamente, que houve a coletiva do governador no dia 23, estivemos lá, uma parte dos deputados, mas essa oportunidade ímpar que a TV Assembleia nos permite de explicitar, e aí eu queria fazer uma justiça e relatar, tentar até replicar as palavras do próprio governador do estado naquela tarde, deputado Sérgio. Você pode ir todo, foi isso, secretário, todo o staff do órgão, que nós não temos nada a esconder e podem apresentar o Proestradas lá e, de pronto, estamos aqui hoje, na reunião da comissão presidida pelo dileto deputado Heitor Ferre. E o que é muito importante ficar registrado, além das sábias palavras do deputado Sérgio, é que, para as estradas, dentro do prazo, são 5 anos, né, contratuais, dependendo do caso, em média é isso? Não. Aí os 3 anos a gente corre atrás. 5 anos. Pois não. O Código Civil prevê até 5 anos. E sempre que houver condição, principalmente detectado a falha construtiva, a empresa se responsabiliza para voltar em qualquer época, sabe? E já no Proestradas, essas e algumas, para fazer justiça com o deputado Heitor, que foram levantadas naquela sua intervenção na tribuna, e a gente já tinha anunciado, inclusive, também, que seriam recuperadas sem ônus para o Estado. E dizia um argumento, nós não estamos na política, nenhum dos que estão aqui nesta casa, para, assim, esconder os fatos. Acho que mesmo a estrada nova, né, é impossível ela não sofrer, primeiro, com os desvios que aconteceram e continuam acontecendo por causa da situação da BR. Eu lembro que quando a gente falava em ir a Sobral, a BR estando boa, a 222, raramente alguém perguntava, você vai por Santana? É a expressão que o povo usa, vou falar a linguagem popular, não é você vai pela outra rota, não. Você vai por Santana? Santana, eu estou me referindo a Santana do Acaraú, que é uma cidade pela qual você já está chegando em Sobral, indo pela outra rota. Com os problemas da BR, não, aí virou pelo contrário. Eu acho que é a rota principal de caminhões, de veículos pesados, e isso causou danos às ICS, todas elas, porque também não se procura só sempre aquela mesma rota. Tem gente por outros circuitos que acabam danificando. E, de fato, as chuvas também, né? As chuvas, elas danificam mesmo numa obra que está sendo feita. O importante é que, ao fim e ao cabo, além dessa recuperação sem ônus para o Estado, nós temos, que não é a primeira versão, é bom que se diga, do Proestradas,
que além da parte mais simples, né, dos 10 milhões, que é uma etapa, você tem uma etapa muito mais pesada, que aí é uma recuperação mais efetiva dos trechos mais danificados. E o governo do Estado, já na reunião também, já anunciava a busca de recursos para um terceiro programa, que é o 4, né, Estradas 4, para ampliar essa malha viária. De sorte que a gente, eu pelo menos me dou por satisfeito e acho que essa audiência pública, a presença de todos aqui, ela é da essência mesmo do parlamento. Eu acho que a gente tem que vir, tem que deixar às claras o que está acontecendo, e o deputado Heitor tem sempre instigado alguns temas importantes, trazido, e o próprio diretor do órgão colocou como uma espécie de ouvidoria. Isso faz parte da democracia. E a gente tem o papel, eu na condição de líder, o colegiado de líderes, eu, o deputado Sérgio, o deputado Carlomano, os outros deputados da base, de fazer esse esclarecimento. Isso é o que mais nos realiza enquanto parlamentar. Você não, digamos assim, deixar de esclarecer os fatos, deixar de trazer as ações que estão sendo feitas, e eu já parabenizo todo o corpo diretivo do departamento do Objeto em Foco nessa audiência, na pessoa do seu secretário, sempre muito solícito nesse período todo, sempre que a gente o procurou, tanto a comissão da Assembleia indo lá, como estando aqui pessoalmente na nossa audiência. No mais, dizer que todos e todas estão abertos para qualquer outro esclarecimento sobre esse tema, que de fato é fundamental a gente ter trafegabilidade. A palavra é difícil, mas deu para sair, para o nosso povo, porque isso significa escoamento da produção, deslocamento de pessoas com problemas de saúde. E não é, digamos assim, um fugir do assunto, porque um governo que faz metade do que tínhamos de estrada estadual, tanto na recuperação como de novas, não é pouca coisa. É um dado relevante, porque isso altera muito e contribui na mudança estrutural e econômica do nosso Estado, principalmente para o desenvolvimento que tem chegado aí com muita força e que a gente vai precisar ainda mais. E o governo tem essa consciência. Era só isso, nobre deputado. Bom, eu, como presidente da comissão, eu não me sinto à vontade de aqui polemizar. Não vou polemizar. Estão dadas as devidas explicações. A reunião foi neste intuito. Sou autor do requerimento, portanto, coincido como presidente da comissão. E respeito a palavra de todos, embora não concorde com nenhuma. E, obviamente, se eu for aqui tecer discurso contrário, a audiência pública vai terminar sendo quase que um plenário, e aqui não é o fórum para essa discussão. Fiz o meu papel, levei à tribuna da Assembleia, fiz o segundo papel, que encaminhei ao Ministério Público para fazer a devida investigação desse processo, mandei para o Tribunal de Contas do Estado, solicitei uma CPI, não logrei êxito, nem vou lograr êxito, porque só teve 2 assinaturas, que é a do deputado Heitor Ferrer e do deputado Roberto Mesquita, porque acho que o caso merecia investigação. Mas, como presidente, deputado Antônio Carlos, eu me sinto constrangido em fazer aqui um debate como presidente da comissão. Eu seria até deselegante se aqui tentasse travar um debate como simples autor de requerimento. Portanto, concluo dizendo que o que aprendi com um amigo meu, sobre um mesmo assunto, existem pelo menos 3 pontos de vista. O meu, o de vocês e o certo. E a audiência pública certamente dirá, quem está nos ouvindo, dando razão às explicações do governo ou aos meus questionamentos. O fato é que o assunto foi posto em audiência pública, aberto a todos, debatido, e, portanto, eu agradeço a presença de todos vocês, e quero aqui citar também, que está ali presente, o doutor Pierre, colega meu de faculdade, da época do básico, poeta, e agradeço também a presença. E o jornalista, o Macário, sempre muito presente aqui às nossas reuniões e ao Poder Legislativo como um todo. Portanto, dadas estas devidas explicações, agradeço a presença de todos vocês, do deputado, do querido Adail Fontinelli, secretário da Infraestrutura, doutor Pierre, doutor Sérgio, o líder do governo, do deputado Granja,
o doutor Ananias, o doutor Sérgio Aguiar, deputado estadual. Portanto, boa tarde, fica encerrada a presente sessão. Obrigado.